Então, voltando à questão do estresse. Então, de que forma que a meditação, ela ajuda a gente a manejar o estresse? Porque todo mundo fala hoje em dia, medita para fazer manejo, né, para você diminuir seu estresse, ou medita para você... Mas como que isso funciona? Então, é assim, ó, o primeiro tem que entender como funciona esse estresse, né? Que tem o de-estresse e o eu-estresse. Um é ótimo, que faz a gente movimentar e ir para frente, e o outro que é o problemático. Então, o que acontece é assim, ó, Júlia. As pessoas, quando comem alimentos ultraprocessados, por exemplo, criam já esse estresse. Já aqui a desbiose, as bactérias negativas, aqui, vamos dizer assim, começa a proliferar, incomodar o eixo intestino-cérebro, então a pessoa não se sente bem. Ou a pessoa bebe muito, ou a pessoa vai para uma balada muito, né, agitada, tal, alguma coisa assim. Então, os mecanismos epigenéticos, que a gente chama, essa parte do ambiente que a gente vive, causa desequilíbrios em nós. Um ruído muito alto, alguma coisa, pessoal que mora perto do aeroporto, lá na Paulista, Não é enfim, só aqui o nessas estresse, ruas. então, do trabalho. Tipo, tipo assim, Não, tem outras coisas que vão gerar várias coisas. esses... Entendi. Exato. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um sonho de ter um iPhone e ela não tem, né, o salário dela é bem baixo, ela não consegue, ela tem que pagar uma conta de água. Isso gera uma frustração, gera, né? Então, na verdade, são tudo desorganizações mentais, emocionais, psíquicas e espirituais. E aí que entra a meditação. Se você pratica da forma correta, aquela história que a gente volta para o reino dos céus, né? Então você se equilibra e depois essas outras coisas se organizam, tá? Aí, claro, vai entrar o mantra, o ponto de concentração, o tempo que você vai meditar, o horário, tá? E isso vai fazer o quê? Que bata nos neurotransmissores, tá? GABA, serotonina, as pessoas estão baixas de dopamina hoje. Elas pegam dopamina barata, que é ficar na internet, no Instagram, aquelas coisas todas, filmes, né? Mas a dopamina verdadeira, aquela que você tá zen, mas com uma capacidade assim de abrir empresas, de fazer acontecer, sabe? Essa é a verdadeira dopamina. Então a meditação tem essa capacidade, porque ela entra em níveis sutis. Depois a gente pode entrar num outro assunto, um podcast, só nessa parte. Mas entra em níveis sutis. E o mantra acessora tudo isso. Então, o que acontece, na verdade? Você vai acalmando as ondas mentais. Então, pensa tudo isso que eu falei antes e fica ali, beta, 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 você já acorda estressado, curva do cortisol, não dorme, vai pra balada, 4 da manhã tá comendo hambúrguer, X, a gente fala X na minha terra, hambúrguer, né, e pizza, entendeu? Você desregulou todo o teu organismo. Então é complicado. Então, que nem eu deito bem cedo, eu já janto mais cedo para ficar em jejum a noite toda, eu faço jejum, né? Então, amanhã é nosso jejum. E é assim que funciona, tá? Então, os mantras vão equilibrando a meditação, a respiração, né? Porque o mantra é associado com a respiração, com a inspiração e com a expiração. Você vai repetindo as sílabas. Cada sílaba do mantra, ou dos mantras, tem um poder absurdo na nossa psique, né? E aí você começa, então, a fazer essas visualizações. Você começa a se acalmar. Então, baixou a onda beta, tu entra em alfa, logo você entra em teta. E aí as pessoas falam assim, nossa, eu tava com uma dor no peito, passou. Que às vezes é muscular, não é que é algum problema. Eu tava ansiosa, eu tava preocupada, a solução veio. Claro que a solução veio, porque você entrou num outro nível, né? Tudo que está sendo criado, tudo que é criado aqui já existe num plano espiritual maior. E você só entra nesse plano. Então vem as respostas das coisas. Então você vai dormir preocupada, mas você fala assim, não, vou meditar. Meditou, de manhã vem a resposta. É um exemplo. Então você acaba controlando esse estresse. Tipo, ele afeta, Dor, ele, né? ele afeta não só a parte psíquica, mas também a A parte parte física física também. também. Totalmente. Entendeu? Totalmente. Tá? E é um efeito cumulativo, assim, digamos Sim, assim, sim. vai, Sim, você é tem que. progressivo. É o tijolinho que a gente fala, né? Que tijolinho, tijolinho forma a casa. É assim. Você tem que ir praticando. Tá? Não tem como tu parar assim, que nem remédio, né? Eu tomo lá 6 meses, tá legal, vou parar com a meditação, não. Tá? Você tem que. Porque a energia é uma constante. Né? Então, os samurais sempre falam, né? Que todo dia a mente tem tendência a cair. Então, todo dia, os samurais estão trabalhando o caminho da espada, o caminho do guerreiro. Todo dia. Tá? Ad infinitum, né? Como diz o professor Hélio Couto. Então, tem que ser a vida toda.